Aleluia, graça e paz para você também, está acompanhando a nossa gravação. Eu quero lembrar para você que o seu local está aqui conosco, presencialmente também, amém? Eu quero saudar os irmãos, e justificar a ausência do pastor Roberto. O pastor Roberto, ele hoje está pregando lá em Salvador, na Bahia, então está sendo instrumento de bênção lá na videira, foi convidado, por isso ele está hoje ausente. E aí eu vou ter o privilégio, a oportunidade de compartilhar a palavra com os irmãos, amém? E eu quero falar hoje sobre algo muito importante. Nós vamos falar sobre a nossa fé, amém? Mas o nome dessa palavra chama-se o seguinte: minha fé não é absurda. Fala assim comigo: a minha fé não é absurda. Aleluia. Sabe, você recebeu o Espírito Santo dentro de você, amém? A Bíblia fala que nós recebemos o Espírito de fé também. Então em você nós precisamos ser cheios de fé. Cheios de fé. É interessante, quando eu estou às vezes ministrando aula no curso de maturidade no Espírito, o CME, a gente começa a ensinar os membros, que está chegando na igreja, que é o nosso curso de membresia, a base, o fundamento, para que eles possam atingir uma maturidade espiritual maior. E eu costumo até falar para eles: olha, a sua fé tem que ser num gráfico assim, constante, é preciso aumentar. Mas pastor, hoje eu tenho muita fé, amanhã você tem que ter mais, amém? Mas o que acontece? Às vezes o gráfico oscila na nossa fé, não é verdade? Dependendo de situações, circunstâncias, a gente deixa algo abalar a nossa fé, Mas hoje nós vamos sair daqui cheios de fé. Ah, mas eu tenho muito. Você vai ter porção dobrada então, amém? E eu quero compartilhar hoje com você que nossa fé não é absurda, ou seja, existe lógica e razão também para defender aquilo que nós cremos. Aquilo que nós cremos. A nossa fé tem fundamento e tem razão. A gente vai começar sobre vários aspectos aqui, mas antes de eu começar, que nós vamos também ter uma peça teatral, amém? Hoje é o culto da esperança, que é só daí também, especialmente os que estão nos visitando, Se tiver alguém que está visitando pela primeira vez, seja bem-vindo. E o culto da esperança nós realizamos justamente para trazer visitantes para esse culto especial, para estar recebendo. Nós temos até uma sala ali VIP, preparada para você após o culto, amém? E aí eu vou estar compartilhando sobre a fé, mas eu queria convidar você a ficar de pé mais uma vez nesse momento, para você orar por fé nesse momento. Quero convidar você vai começar a orar declarando: Senhor, eu quero sair daqui cheio de fé no meu coração. Dependendo da circunstância, da pressão, da dificuldade que você está passando, você vai crer em Deus, o Deus do impossível, amém? Então feche seus olhos, nós vamos orar para que você possa ter medida de fé gerada no seu coração, através da pregação da palavra. A própria Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a pregação, da palavra de Deus, amém? Então feche seus olhos e erga a sua voz, comece a orar nesse momento, peça a revelação da palavra, peça o espírito de fé manifestando em você nessa manhã, amém? Pai, nós queremos orar nesse momento, porque nós cremos que o Senhor vai fazer algo sobrenatural nessa manhã aqui nesse lugar. Eu quero declarar, Deus, que os céus estão abertos, através da ministração da Tua palavra, nós sairemos daqui cheios de fé, cheios de fé. Eu creio, Deus, que o Senhor vai mudar a nossa mentalidade, a nossa crença, que possamos enxergar nas circunstâncias que parecem ser difíceis, mas o nosso Deus é um Deus do impossível, e nós iremos aprender a crer sem ver, crer sem enxergar, e através da nossa fé, as realidades ao nosso derredor serão mudadas e transformadas em nome de Jesus. Aleluia. Você pode sentar? Eu acabei lembrando de uma história, enquanto o pessoal está ali se organizando. É uma história, que a gente conta também, às vezes, no culto de maturidade espírita. Não sei se você já ouviu. Eu estava falando que sua fé tem que ser uma fé constante, uma fé que tem que crescer. Então, conta-se uma história que um rapaz estava dirigindo, e aí o tanque do carro estava lá com a luzinha acesa da reserva. Não sei se a sua já acendeu, mas estava lá, no último ponteiro, carro na reserva. Aí aquele rapaz se indignou com aquilo. E ele começou a olhar para o painel do carro e disse: não, eu vou orar e esse ponteiro vai começar a subir agora.
E aí começou a orar fervorosamente, dizer, Deus, faz esse ponteiro subir, faz esse ponteiro subir. E aí começou a orar, o que aconteceu? Amaury, o ponteiro começou a subir, aleluia. E quando ele viu aquilo, ele declarou, eu não acredito. Aí o ponteiro voltou para baixo de novo. Perdeu a fé, entendeu? Isso é uma lição, né? Às vezes a gente ora, perde as coisas e vai duvidar depois, né? A fé é você crer sem ver, amém? É o que Hebreus fala, em Hebreus está escrito, né? É a certeza das coisas, né, que nós não estamos vendo com nossos olhos naturais, mas você crê. É a convicção, né? O Hebreus fala também, é a convicção de fatos, né? Que se não vê, ou seja, eu não estou vendo, mas eu creio. Convicção é não ter dúvida, amém? Estou te falando isso, porque a sua fé não pode trazer dúvidas, amém? E eu vou estar falando com você sobre a nossa fé não é absurda, não é absurda. Então eu espero que você abra o seu coração, para que você saia renovado daqui nessa manhã, cheio de fé, cheio de fé. Meu irmão, tem muita graça para você desfrutar, amém? Se você crê no favor de Deus, né, que está disponível, se você crê, você vai experimentar, você vai desfrutar, você vai vencer. Você vai vencer. Então, tudo vai depender da sua fé. E é essa fé que eu quero orar, eu ministrar nesse momento. O pessoal está pronto, Leandro? Sabe? Pode perguntar aí para mim, por favor, que a gente vai assistir uma peça teatral, né? Engraçado. Quando eu fui falar, né, minha esposa ouviu eu falando sobre peça teatral, eu chamo peça teatral, é assim que se chama, não é não? Aí ela veio me dizer que todo mundo chama de teatro, né? Só tu que chama peça teatral, mas para mim é peça teatral. Teatro deve ser o local, né? E é uma peça teatral, né, que nós vamos assistir e que é baseada num texto aqui, né, que eu quero ler também, mas eu vou esperar a entrada ali dos irmãos, acho que a Helena foi chamá-los. Mas abre já no texto, Fernando, por favor, Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 46. A Bíblia vai nos falar muito de fé, e quando a gente começa a ver os evangelhos ali, né, testemunhando, né, da vida de Jesus aqui na terra, né, os 4 evangelhos, a gente vê o próprio Jesus falando muito de fé, né? Então, o tempo todo Jesus também exortava os discípulos, né? Como? Homens de pequena fé. Homens de pequena fé. O tempo todo, constantemente, estava acontecendo isso. Jesus estava também exortando os discípulos. Mas eu vou ler o texto, né? Não sei se os irmãos... não, já chegaram já. Vamos assistir a peça e depois a gente lê o texto, né? Porque o texto está ligado a essa peça aí. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Marcos capítulo 10, a partir do versículo 46, né, nós vemos o contexto dessa apresentação que está escrito o seguinte: foram para Jericó,
Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a chamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que ele se calasse. Mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram, então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando-se a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. E perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua, faça comigo, fé, mais forte, fé. Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguiu Jesus estrada fora. Aleluia. Então, irmãos, vocês viram, né, a própria apresentação aqui. Se um homem cego, mendigo, né, nasceu naquela condição. E aí eu costumo até falar que esse cego, ele enxergou ainda antes do milagre. Sabe por quê? O que o cego enxergou antes do milagre? A oportunidade de receber a cura. Né? Interessante, né? Não enxergando de maneira natural. Por quê? Com certeza, Bartimeu, ele ouviu falar muito sobre Jesus. O texto diz, né, que ele identificou que aquele que estava passando ali era Jesus. Quem era Jesus? Aquele que estava operando milagres. Milagres de cura, fazendo o coxo andar, fazendo o cego enxergar. Então, de alguma maneira, ali ele percebeu. E aí disse o quê? Eita, esse é o Jesus que o povo tem falado. Através dele eu também posso ser curado. Então, ali ele enxergou o quê? Uma oportunidade de ele receber um milagre. E apesar do discípulo mandar ele calar, ele insistiu, querendo: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Esse cego também ele aponta, né, para a nossa condição antes do novo nascimento. Entende? A nossa experiência. Então, antes nós estávamos como cegos nesse mundo. Nós não enxergávamos as coisas de Deus, as coisas espirituais. Nós estávamos vagando dessa maneira nesse mundo. Porém, através da fé que você teve em Cristo Jesus, você também foi salvo. Amém? Foi o que aconteceu com esse cego. Ele creu, ele recebeu. E o Senhor Jesus falou: vai, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. E é sobre essa fé que nós queremos compartilhar nessa manhã. A nossa fé, ela não é absurda. Amém? Eu não quero trazer aqui uma convicção no seu coração através de emoções, tentar te convencer sobre isso, né? Fazer algo que vai apelar para o seu lado emocional para poder defender a sua fé, não. Hoje, na verdade, vim até para a gente bater um papo, é uma conversa mesmo, mas mostrar que a nossa fé, ela tem base na razão e na lógica também, que é o que muitas vezes o mundo afora combate, sabe? Porque veja só, nós somos o povo da fé, amém? Nós somos o povo da fé, mas a nossa fé é uma fé inteligente. As pessoas que estão fora, elas têm um conhecimento diferente de fé. Na verdade, ela nos trata às vezes até como pessoas, né, que sem muita cultura, sem muita condição. Vocês creem num Deus que vocês não vê? Né? Elas acham que a nossa fé não tem lógica, né? Mas isso não é verdade. A fé, a razão, a inteligência pode ser também fundamento para a nossa fé. E é sobre isso que eu quero conversar com você nessa manhã. Muitas vezes nos trata como ignorantes também, porque nós estamos crendo em algo que nós não vemos. Mas você sabe a experiência que você já teve com Deus, amém? Você crê num Deus que é vivo, amém? Ele existe, ele está hoje habitando dentro de você, o próprio Espírito Santo. Mas eu não vou bater nessa tecla da sua experiência. Eu quero mostrar que existe um caminho que defende também através da razão lógica e é fundamento para a nossa fé. Então é equívoco pensar que inteligência e fé não caminham juntos, né? E é triste também porque às vezes a gente vê, né, certos testemunhos de pessoas que passam a crer em tantas coisas que não parecem ser lógicas. Vou te dar um exemplo sobre isso. Tem gente que crê em quê? Em astrologia.
né? O signo também junto com os planetas, que está conectado, e aí se Júpiter não tiver alinhado com Plutão, que nem mais esse planeta, né? Plutão foi rebaixado, mas enfim, tiver um alinhamento, eu posso cortar o meu cabelo hoje. Tem gente que crê nisso, entende? Mas, sinceramente, irmãos, tem lógica para você? Existe uma razão nisso? Razão, uma pessoa está conectada com um planeta, e isso definir como eu devo agir? Entende? A gente percebe. Uma outra coisa que a gente usa também para ilustrar, né, são as próprias simpatias. Tem muita gente que faz simpatias, crendo que vai receber algo. Eles tentam colocar crença nisso, né? Então eu vi sobre uma simpatia, né, sobre para curar diabetes. Aí pega um mamão macho, pastor Rafael. Sabia que tem mamão macho e mamão fêmea? Descobri depois dessa ilustração. Aí dizem que tem que pegar o mamão macho, cortar o mamão macho, fazendo uma tampa, tirar o conteúdo de dentro, né? Urinar dentro, tampar e enterrar. Se você fizer isso, vai ser curado da diabetes. Uma outra simpatia também, que é bastante conhecida, né? Próprio para casar. Tem que pegar o santo, né? O Santo Antônio, e aí colocar dentro do balde de água e deixar atrás da porta, afogar o santo. Misericórdia, mas vê só, o tipo da negociação, né? Imagina, afoga o santo debaixo d'água até arrumar a pessoa para você casar. Mas tem gente que tem crido nisso, né? Como tem crenças aí também de levantar células de dinheiro para a lua nova e declarar que vai multiplicar aquilo, vai virar milhões, né? Mas por que as pessoas fazem isso, né? No intuito, não há crença no coração deles, eles estão achando que vão realmente receber algo em troca. Mas, irmãos, para mim não tem razão lógica nisso, entende? Mas a sua fé é diferente. Porque as pessoas que estão fora, elas julgam tudo isso como igual. A simpatia que estão fazendo, né? A astrologia lá e a fé dos cristãos. Como se tudo não tivesse fundamento lógico, como se tudo fosse realmente sem razão. Mas eu quero mostrar para você alguns argumentos lógicos que vão defender a minha e a sua fé. Amém? A fé em Deus não é algo absurdo, né? Lá em Salmos, capítulo 14, versículo 1, é o que está escrito. Salmo, capítulo 14, versículo 1, diz o seguinte: diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompe-se e pratica a abominação. Já não há quem faça o bem, né? Então, veja só. O insensato é que diz que não existe um Deus. Quem fala isso são os insensatos, né? Mas eu quero mostrar para você, nessa manhã, que a fé e a razão podem caminhar juntas, e a razão pode até mesmo fortalecer a sua fé. Fortalecer a sua fé. Amém? Nós realmente não podemos tocar Deus de maneira física. Né? A gente não toca em Deus de maneira física. Você não pode ver Deus com os seus olhos. Né? Não vou também prometer que você vai ouvir a voz de Deus constantemente. Tem gente que tem a experiência de ouvir a própria voz do Espírito Santo. Né? Você discerne também o Espírito Santo falando com você. Mas eu quero que você saia daqui com a convicção que o seu Deus, Ele é vivo, Ele existe, Ele está com você. Por isso você pode crer nele. Amém? Você vai sair daqui com essa convicção. Posso ouvir o seu amém? Amém. Diga amém, aleluia. E eu quero compartilhar com você sobre 4 argumentos. Quantos argumentos? 4. 4 argumentos que embasam a nossa fé em Deus. E o primeiro argumento, né, e vai ter algumas palavrazinhas aqui difíceis, amém? Mas o primeiro argumento é o argumento cosmológico. Faça comigo. O primeiro argumento é o argumento cosmológico. Aleluia. Esse é o primeiro argumento. Ou seja, o argumento cosmológico. Cosmológico é uma palavra grega, né? Cosmologia é uma palavra grega. E ela origina em 2 palavras, que é cosmo e logos. Cosmo e logos significa o quê? O sentido do mundo. Por que as coisas existem? Existem alguns fundamentos desse princípio cosmológico. Eu vou falar sobre 3 fundamentos de maneira bem rápida aqui com você. O primeiro é esse: as coisas existem. Isso é um fato, não é verdade? As coisas existem. Mas por que as coisas existem? Por que estão aqui?
Por que essas coisas vieram existir? Hoje a ciência, né, tenta provar que tudo surgiu de uma lei. Mas a gente vai ver que não existe razão nisso, de ser dessa maneira. Uma vez que alguma coisa existe, você tem que se perguntar, qual a finalidade disso existir? Entende? Então, é sobre isso que o princípio cosmológico vai nos falar, né? Outro fundamento lógico do princípio cosmológico, né, é o da dependência. É o da dependência. Se as coisas, elas dependem muito uma das outras. Você já viu que existe essa conexão? Né? Então, a gente olha para a própria natureza, né? Uma árvore, né? A árvore, ela precisa do ar, ela precisa do solo, ela precisa da água, ela precisa da luz do sol. Então, veja só, existe uma árvore que está interligada a outras coisas para continuar sobrevivendo. Então, o princípio vai apontar para isso. Olha, as coisas existem, deve ter um fundamento para isso. Para que elas existem? Por que existe uma dependência entre uma coisa ou outra? E aí, a gente vai parar aqui já para refletir nesse primeiro princípio. Por quê? Se as coisas foram criadas, se vieram a ter uma existência, se as coisas estão conectadas de alguma maneira, causando uma interdependência, deve existir um Criador por trás disso. Entende? Como que as coisas iam surgir, né? Existe o quê? Um originador. Ou existe um originador, alguém que fez, né? Todas essas coisas. Porque não tem como as coisas surgirem do nada. De um caos vinha uma ordem. E isso vai falar sobre o próximo princípio também, que é o princípio teleológico. Faça aqui comigo. O segundo princípio é o princípio teleológico. Teleológico, não é teológico. Entende? Então, o primeiro cosmológico dizia o quê? Olha, essas perguntas. Por que existe? Por que as coisas estão conectadas? Porque tudo está ali e às vezes existe uma interdependência entre as coisas. Mas esse princípio teleológico, né, é uma outra pergunta. Sabe qual? Tudo parece ser tão complexo, mesmo assim está ordenado. Está ordenado. E eu vou te contar uma ilustração para você entender melhor sobre esse princípio, né? Imagina que você está caminhando na praia, você não conhecia o relógio mesmo, né, de ponteiro, né, mecânico. E aí você encontra um relógio. E quando você encontra aquele relógio, aí você diz, que objeto interessante, e os ponteiros lá girando. Aí você decide fazer uma investigação sobre aquele objeto. E aí você abre ele, desparafusa o relógio, e você vê lá que dentro daquele relógio existem engrenagens que estão ordenadas, e elas estão conectadas de uma maneira que faz com que aqueles ponteiros continuem o quê? Girando. Existe uma certa complexidade ali naquele objeto, para ele poder funcionar. Agora, vamos para a razão lógica, né? Você acha que aquele objeto, com toda essa complexidade, ia surgir do nada? Ou você iria imaginar que alguém criou aquele objeto? Entende? Eu estou te contando essa história do relógio, mas deixa eu dizer, eu e você somos muito mais complexos do que um relógio. Amém? Todos os nossos órgãos conectados, funcionando dessa maneira. Então, como que poderia surgir do nada? Isso nos dá base e também fundamento para quê? Existe um Criador por trás. Entende? Existe alguém que está por trás, que tem que estar fora dessa criação que foi que criou tudo. Uma das teorias, a gente até está falando, né, da cosmológica, né, mais conhecidas, é justamente o quê? A do Big Bang, que é falada, né? Que diz o quê? Que aconteceu uma grande explosão. Big Bang significa isso. Através dessa grande explosão que veio a existência do universo, né? É o que se fala através dessa teoria do Big Bang, né? Através da grande explosão, tudo se formou em ordem, né? E conectado, e as vidas veio, né? Olha, irmãos, pode até ter acontecido a explosão mesmo, Big Bang. Mas sabe como foi que aconteceu essa explosão? Sabe como? E disse Deus, haja luz, e houve luz. E disse Deus, e as coisas foram se formando. É nessa fé que nós estamos baseados. Porque se você pegar algo que explodir, você acha que vai ficar tudo perfeito? Não há razão lógica para isso. Entende?
Vamos supor se existe uma fábrica, sei lá, de aço. E aí eu explodo uma fábrica de aço, vai sair um carro, Fernando. Um automóvel já para andar. Isso não é possível. Ou, sei lá, uma fábrica de jeans, de confecção de jeans. Aí explode a fábrica, aí sai a calça jeans já no tamanho certo, Lucas, para a gente usar. Entende que não há razão lógica, na verdade, para ter esse fundamento, né? Um outro exemplo também, né? Poderia falar de uma gráfica que produz livros. Aí explode a gráfica, sai lá o livro completo, com o texto já pronto para você ler, né? Então, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Se existe uma arte, teve um artista ali por trás dessa arte. Amém? Ah, tem um desenho aqui. Então, por trás desse desenho existia um quê? Um desenhista. Ah, um projeto. Atrás desse projeto, então havia um projetista. O que eu quero te falar? Se existe um homem, é porque por trás desse homem existe um Criador. Amém? Existe um Criador. E aí que a gente consegue perceber que, até olhando pela razão lógica das coisas e os fundamentos, vai apontar para quê? Para você ter fé em alguém. Para você crer em alguém. O próximo princípio nos fala de um princípio moral, né? O terceiro argumento, né? Fala assim, o terceiro argumento é o argumento da natureza moral. Ou seja, e você também temos dentro de nós o quê? Uma consciência que julga as coisas como certas e erradas. Amém? Não é verdade? Isso vem do seu próprio o quê? Do seu próprio interior. Do seu interior, da sua natureza humana. Claro, com certeza, isso depende também, né, dos seus ensinamentos, de como você vai se desenvolvendo, né, os ensinamentos que eu digo é dos seus pais, até dentro de casa também. Mas você tem uma consciência do que é certo e do que é errado. Não é verdade? Então, existe essa consciência. Por quê? Vem da natureza do homem também. Tem gente que faz coisa errada mesmo, mas porque escolhe fazer coisa errada. Mas sabe que está errado. Entende? A gente vê até para um criminoso, ele sabe que o que ele está fazendo é errado. Ele quer fazer, mas a consciência dele sabe que aquilo está o quê? Está errado. E quando a gente começa a olhar, existe um senso comum na humanidade. De quê? De buscar a paz, o amor, a fraternidade. Isso é uma coisa que é geral no mundo inteiro. Por quê? Porque está na natureza do homem. Mas por que a gente carrega isso e sabe o que é bom e o que é ruim? De certa maneira, né? O que vai trazer coisas boas ou ruins para o próximo, né? Por quê? Porque nós sabemos que nós recebemos também a natureza de quem? Do Criador, entende? De certa maneira, no nosso interior, nós fomos criados por um autor. Você é a expressão de uma obra, da maior obra desse autor, que é o Senhor, que Ele fez. Ele fez o homem à sua imagem e semelhança. Mesmo o homem depois caído, mas Deus, a gente sabe, depois veio o plano de redenção. Mas nós temos da natureza do Senhor. Nós somos feitos à imagem e semelhança dele. Então, esse senso moral, ele não parte de nós mesmos. É da própria o quê? De nós estarmos carregando da natureza divina de Deus. Entende? Então, mais uma vez, a gente leva para essa razão também. Uma razão de achar que o quê? Aquilo que eu julgo moral, consciência que eu tenho do meu interior, é porque eu estou carregando do DNA de alguém. Entende? Que é do próprio Criador. E o último argumento, né, mas a palavra vai terminar agora não, tá? Não vou só falar sobre os argumentos, não. Mas o quarto argumento é justamente da experiência religiosa. Amém? Então, veja só. Você experimentou de uma experiência, né? Esse quarto argumento está ligado demais com os outros três. Apesar de a gente estar tentando, as pessoas tentarem encontrar de alguma maneira a resposta para muitas coisas, a gente vê que muitas pessoas encontraram a resposta em Deus, né? Irmãos, se você for olhar a história da própria humanidade, né, muitas pessoas testemunham que tiveram uma experiência com Deus. Pessoas que viveram aí por gerações. A gente vai ver a história de pessoas que foram alcançadas através do cristianismo, pessoas que tiveram vidas transformadas, né? A própria questão, né, a gente comentou aqui dos católicos, mas deixa eu falar. Os santos católicos, né? A gente olha para grandes testemunhos de homens de Deus, né? Quando a gente olha para o Francisco de Assis mesmo, né? Não sei se você sabe, mas Francisco de Assis ele abriu mão de toda a riqueza que tinha para viver uma vida de pobreza dedicada à obra de Deus, né?
Estou dizendo que a gente vai idolatrar, mas foi homem de Deus, né? Se tornou santo na igreja católica, mas porque foi um grande homem de Deus. Então, quando a gente começa a olhar para a experiência de várias pessoas que vieram antes de nós, de milhares de pessoas, elas alegam que tiveram uma experiência com Deus que mudou a vida delas. Isso não pode ser ignorado também, entende? Quando a gente olha para a história da humanidade e vê tantas pessoas dizendo que tiveram uma experiência com Deus, amém? Então esse é o argumento da experiência com Deus. Mas por que eu te falei tudo isso? Como eu falei, não vim aqui hoje levar para o lado emocional, mas eu quero que você saia daqui com a convicção que a razão lógica e inteligência também para defender a fé que você crê, amém? Então, partindo de todos esses 4 argumentos que eu acabei de compartilhar com você, né, a gente chegou a uma conclusão. Realmente existe um Criador, realmente existe alguém que fez todas as coisas, para tudo funcionar de maneira tão perfeita e ordenada, como a gente vê, de um caos não pode existir ordem, e a gente vê que as coisas estão conectadas. Então, existe um ser por trás disso. E se existe realmente um Deus que está acima de todas as coisas, a primeira coisa que nós devemos identificar é o quê? Qual o caminho para eu chegar até esse Deus? Amém? Se existe esse Criador, como que eu devo chegar até Ele, né? Até Ele. E nós sabemos o caminho. João capítulo 14, versículo 6. João 14, versículo 6. Está escrito: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aleluia. Então, se existe um Criador e eu quero chegar até Ele, eu vou percorrer um caminho. E o caminho, vocês sabem, o próprio Jesus está falando. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. Sabe, irmãos, a religião em si, né, a religiosidade quando está tentando ser ensinada para o homem, né, é diferente do cristianismo puro. A religiosidade quer dizer o quê? Como você tentar descobrir, se esforçar para chegar até Deus. Entende? Mas o cristianismo puro é só falar que o caminho é Cristo, é Jesus, amém? Porque Jesus aí diz assim, olha, eu sou o caminho. Jesus aí não veio para ensinar o caminho. Você consegue entender? Nós como igreja, a gente não está aqui para ensinar um caminho de chegar a Deus, de certa maneira. E sim, a gente está para quê? Para falar de Jesus para as pessoas. Então Jesus aí não veio assim, ó, vou ensinar o caminho, não. Ele afirma, eu sou o caminho. Então só existe um caminho de levar o homem até Deus. Esse caminho é o próprio Jesus. Por isso não existe nenhum outro mediador na nova aliança. Amém? Ele é o único mediador da nova aliança. Por isso ele afirma, eu sou o caminho. Jesus aí também disse, olha, vocês devem orar para receber vida. Eu vou ensinar vocês a receber vida. Não. Jesus disse o quê? Eu sou a vida. Em afirmação também. Eu sou a vida. Então veja só, você que recebeu de Cristo Jesus, você já recebeu da vida do próprio Deus, né? Então ele afirma que ele é o caminho e que ele é a vida, né? É interessante. Eu não sei, né, como que foi a sua experiência antes, né? Antes do seu novo nascimento, sua experiência de vida mesmo, né? Mas eu tinha crescido no Evangelho, me afastei, né, por uns momentos. E às vezes a gente, quando está fora dos caminhos do Senhor, a gente tenta preencher o vazio de diversas maneiras, não é verdade? E mesmo que surjam algumas alegrias, naquele momento são muito momentâneas, depois acaba muito rápido. Aí o vazio continua lá dentro, não é assim? Mas quando você recebe de Cristo na sua vida, né, esse vazio é preenchido. E não pode ser mais roubado, amém? Você tem que entender isso, você recebeu a vida do próprio Deus, por isso ele fala, eu sou a vida, né? E ele diz que ele também é a verdade, né? Ele fala também que ele é a verdade. Ou seja, ele não disse, vou ensinar a verdade para vocês. Não, ele afirma que ele próprio é a verdade. A verdade que a humanidade precisava. Por isso, quando a gente começa a ler a Bíblia, né, a gente vê várias profecias que são chamadas de profecias messiânicas, ou seja, que apontam para o Messias.
São profecias que... Porque, meu irmão, hoje a Bíblia não está aqui de papel, né? Mas a Bíblia hoje a gente pega muito organizada, né? A gente tem acesso a isso, às vezes nos próprios aparelhos eletrônicos, né? Mas se você for parar para perceber, a Bíblia foi escrita por homens que não se conheceram, não foram contemporâneos da mesma época, não viveram, não conversaram, não bateram um papo para como escrever aquele livro. E mesmo assim, falam da mesma mensagem. Você chega já desde Gênesis, já tem profecias falando que um dia viria o Messias, né? Quando fala lá que o descendente da mulher iria o que? Esmagar a cabeça da serpente, né? Então já estava falando quem? Apontando para a vinda do Messias. Sabe o que é isso? A verdade sendo revelada por Deus para a humanidade. Não foi um homem de si só que, não, eu estudei, eu pesquisei e descobri que um dia viria um Salvador do mundo. Não. Deus foi revelando a verdade para a humanidade. Aí Cristo veio, ele afirma, eu sou a verdade. Eu sou a verdade. Amém. Então Cristo aí faz essas três afirmações, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então a primeira conclusão que a gente chegou foi qual? Então se existe um Deus, tem que existir o caminho até chegar a esse Deus. E esse caminho é através de quem? De Jesus Cristo. Amém. Através de Cristo, nós conseguimos chegar até Deus. Uma outra conclusão também, que a gente sabe, e você precisa ter revelação da palavra, é que um dia todos irão comparecer diante desse Criador também. Todos estarão diante do Senhor e o Senhor vai nos julgar. Nós vamos prestar contas das nossas obras aqui. Amém. Então um dia, esse grande dia vai acontecer. Mas é interessante que Jesus aí mesmo afirmou também, né? Não vou abrir o texto, mas ele diz o seguinte: eu e o Pai somos um. Em quem vê a mim, vê o Pai. Comecei falando que você tem uma fé em um Deus que é vivo. Se você quer aprender a olhar para esse Deus, é você olhar para Cristo. Viva uma vida olhando para Cristo. Para Cristo. Por quê? Cristo está afirmando, ele e o Pai são um só. É interessante porque essa foi uma das situações que os judeus quiseram apedrejar Cristo. Eles acusaram ele de blasfêmia aqui, né? Porque ele estava dizendo que ele era Deus. Então os judeus quiseram o que aqui? Apedrejá-lo. Uma outra situação também aconteceu, né? Que ele falou lá em João 8,58, mas não precisa abrir também, que ele diz o seguinte: antes que Abraão existisse, eu sou, é o nome de Deus. É o nome de Deus. Então veja só, Jesus aí começou a dizer o quê? Que antes mesmo de Abraão, Deus cria Abraão, pai da fé, ele já existia. Foi outra situação também que os judeus quiseram o quê? Apedrejar Jesus. Então veja só, a gente está falando que o caminho foi através desse homem chamado Jesus Cristo. E quando as pessoas olham para a história de Jesus Cristo, né, só existe 3 saídas aqui, 3 comportamentos que levam o homem a ter em relação a Jesus. 3 possibilidades. A primeira, esse homem que surgiu aí, ele deve estar contando inverdades, mentiras. Talvez ele seja um mentiroso. A história desse Jesus foi uma história de mentira. Que ele estava afirmando que ele é Deus e tal. Esse pode ser um dos caminhos. O segundo caminho que pode ser levado, né, é reconhecer o quê? Não, esse homem tinha problemas. Tinha problemas mentais mesmo. Para ele afirmar que ele é Deus. Ele não é mentiroso não, mas ele deve ter algum tipo de problema intelectual. Poderia ser outro caminho. Mas, se você não crê nesses 2 primeiros caminhos, o terceiro, que é a última possibilidade, é que realmente esse homem só pode ser Deus. Realmente, Deus abriu mão da sua glória para habitar aqui neste mundo. E veio através de Cristo Jesus, ou seja, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E uma vez que eu creio na vida desse homem, Cristo Jesus, que eu tenho a fé nele, eu recebo a vida do próprio Deus. Amém. E eu posso ir até Deus através de Cristo. Por isso ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Caminho, verdade e a vida. Foi as 3 afirmações que ele fez. Eu te conto tudo isso para quê?
para você ter o fundamento da sua fé, está baseada em uma pessoa, que é Cristo Jesus. A Bíblia nos afirma que a maneira de nós alcançarmos a salvação é crendo em Cristo Jesus. Eu confesso com a boca e também faço o quê? Eu creio com o coração. Se eu confessar com a boca e eu creio com o coração, eu estou salvo. Amém? O que você está fazendo nesse momento? Você está tendo fé. Nesse momento, você está tendo fé. E aí algo espiritual acontece também. Você vive uma experiência no seu interior de receber a vida do próprio Deus. Você recebe o maior de todos os presentes, a salvação eterna, através da sua fé. Da sua fé. Se você crê em Cristo Jesus, eu estou salvo. Eu me torno filho de Deus. E por que eu estou te falando isso? Meu irmão, esse é o maior de todos os presentes. Esse é o maior de todos os dons que nós poderíamos receber da parte de Deus. Qual o presente? Viver uma vida para sempre com Ele. Mas Deus, Ele é tão gracioso que Ele quer que você desfrute de outras coisas aqui nessa terra também. Amém? Deus quer te abençoar também. E como que eu recebi o maior de todos os presentes? Pela fé, crendo em Cristo Jesus. Então, como que eu devo receber as outras coisas também? Através da fé. Da fé. Por isso, eu e você, nós temos que andar uma vida de fé. Uma vida em crente. Se Deus me deu o maior de todos os presentes, através da fé e de maneira graciosa, pela graça dele, né? Que a Bíblia também fala que a salvação é pela graça, mediante a fé. Então, se você recebe o maior de todos os presentes, através da sua fé, todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Por isso, eu e você precisamos crer. Crer, ter fé. Lembra do gráfico que eu falei? A fé tendo um crescimento constante. É isso que você precisa ter. No meio da dificuldade, se encha de fé. No meio da doença, se encha de fé. Se eu estou vendo escassez, eu vou me encher de fé. Sabe? A Bíblia diz que quando a gente está tendo fé, né, crendo, aí você começa a falar, você começa a declarar. E aí a realidade é mudada. Deus, né, é o Deus vivo, que chama a existência de coisas que nós não estamos vendo. Mas sabe como que Deus vai agir? Quando você tiver fé. Quando você crer. Quando você pedir. Quando você orar. Né? A gente fala muito de oração, inclusive temos tido oração aqui, né? 6 horas da manhã, no prédio da videira, de segunda a sexta, né? Se você não estiver vindo, comece a vir, tem sido algo poderoso. Mas você orar, você pedir a Deus. Aí quando você crê, você começa a receber. Mas, às vezes, diante das circunstâncias da vida, rotinas da vida, a correria do dia a dia, a gente para em diversas situações. E a gente fica paralisado. E muitas vezes, sabe o que está acontecendo? Está faltando fé. Está faltando fé. Às vezes a gente tenta resolver as questões com a força do próprio braço. Tem gente que a gente se desgasta. Se esforça bastante. Não, eu vou conseguir resolver. Aí depois que se desgastou bastante, não, agora eu vou orar. Aí usa a oração como o último recurso. Mas deixa eu dizer, a oração tem que ser o primeiro recurso que você tem que ter. Primeiro você corre para o Senhor. Se você crê que essa sua fé está baseada em um Deus, que Ele é vivo e Ele pode fazer todas as coisas, você primeiro tem que correr para Ele. Amém. Eu quero que você saia daqui nessa manhã, sabe como? Com combustível aí, uma chama acesa, cheia de fé, para que as pessoas olhem para você e não entendam, né? Não vão entender por que você está dessa maneira. Porque você é uma pessoa tão positiva. Tem gente que é assim, né? Onde chega, né? Ela parece que levanta-se a energia do ambiente, não é verdade? Porque as pessoas veem você sempre falando palavras positivas, palavras do tipo, vai dar certo. Pessoas que estão se comportando assim, estão fazendo a coisa certa mesmo. Ou seja, está agindo de acordo com fé. Com fé. É interessante, né? A minha mãe, ela é bem assim, cheia de fé. Minha mãe ora por tudo. Tudo. Até para encontrar um objeto que perdeu dentro de casa. E ela encontra mesmo, sabe? Quando eu morava com ela,
Eu e meu pai, né, perdíamos tudo, né? Hoje meu pai que está perdendo lá. E aí o que acontece? É incrível que eu procurava, às vezes meu pai procurava, a gente não encontrava. Aí minha mãe olhava para mim e dizia, você já orou por isso? Eu disse, orar para encontrar um objeto, já viu, pastor Adriano? Eu disse, você já orou por isso? Não, eu vou orar e vou encontrar. E ela orava e encontrava. Né? Ela orava e depois estava aqui, olha, eu orei, o Senhor me mostrou onde estava e trazia. Isso é comportamento de gente que anda em fé. Em fé. Eu e você, nós precisamos ser pessoas cheias de fé. Para que o mundo possa olhar e ver que há algo diferente. Mas por que você tem tanta fé? Porque eu creio em um Deus que é vivo. Eu creio em um Salvador. E aí você está testemunhando do próprio Cristo. Amém? Daquele que afirmou que é o caminho, que Ele é verdade e Ele é a vida. A Bíblia também disse que sem fé é o quê? É impossível agradar a Deus. Sabe, meu irmão, o caminho da fé, se você... Não, eu tenho sido tão abençoado por Deus, eu quero agradar a Deus de alguma maneira. Agrade tendo uma vida de fé. Onde você está tendo fé, você está agradando ao coração do Senhor. Amém. A fé é tudo que você precisa para mudar as circunstâncias que você tem enfrentado hoje. Hoje. Então é como eu falei, se está tendo escassez, tenha fé e comece a enxergar prosperidade. Se os seus olhos naturais estão vendo doença, tenha fé e comece a enxergar saúde, amém? Se você está envolvido na liderança, parece que a célula está diminuindo, tenha fé e comece a enxergar multiplicação. E aí você começa o quê? A se apropriar de todas as promessas do Senhor, amém? Eu queria chamar a equipe de louvor aqui à frente, porque eu quero gastar os últimos momentos, a gente vai cantar uma canção aqui, para você se encher de fé, amém? Você vai cantar com todo o seu coração. Todo o seu coração. Queria abrir um texto. Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 1. Hebreus 11, 1. Quando a gente chega nesse texto, nós vemos aqui a galeria de homens de fé. Olha o que está escrito. Vamos fazer um exercício, vocês vão ler junto comigo, amém? Eu vou começar a ler o texto, e cada vez que surgir a palavra fé, você vai declarar fé, amém? Cheio de vigor, de energia, né? Vamos lá, vamos ensaiar aqui. Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 1, está escrito: orar é o firme fundamento das coisas que se esperam. Aqui está em outra versão, vou acompanhar aqui. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não vê, pois os antigos obtiveram bom testemunho. Entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o quê? O visível veio a existir das coisas que não aparecem. Versículo 4. Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas, por meio daquela também mesmo, depois de morto, ainda fala, ou seja, Abel foi justificado pela fé. Eu e você também, nós somos justificados pela fé, amém? Próximo versículo 5, Enoque foi trasladado para não ver a morte, não foi achado, porque Deus o trasladara, pois antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Versículo 6, de fato, é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam, amém? Ou seja, Deus ele é galardoador, Deus aí quer abençoar, amém? Deixa eu convidar você a ficar de fé, a gente vai continuar lendo, mas eu de pé, falei de fé, estou falando tanta fé, que eu sei convidar você a ficar de fé, mas fica cheio de fé também, mas continuando, pela fé,
Noé divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se via, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Versículo 8, pela Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Ou seja, Abraão creu na promessa. Abraão creu na promessa. Você é pai de multidão, saiu, deixou sua casa, sua parentela, mas por conta da fé. Versículo 10, o versículo 9, já avançou, né? Peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Versículo 11, também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Aleluia, vou ler só até aqui. Então a gente viu aqui vários exemplos de pessoas que foram justificados, de pessoas que receberam promessas, cumprimentos de promessas da parte de Deus, porque tiveram o quê? Tiveram fé. Sabe, meus irmãos, Deus já te falou muitas coisas a seu respeito. Deus já falou muitas coisas grandiosas que vai fazer na sua vida. Mas às vezes talvez você não tenha desfrutado, sabe por quê? Porque está faltando fé. Está faltando fé, como eu falei. Eu e você, nós já fomos justificados, porque nós cremos em Cristo Jesus, e Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Então eu fui justificado nele, porque eu criei. Mas a maneira de você receber todas as outras coisas, é também você crendo nele, é você tendo fé, que Ele é poderoso para fazer, para realizar infinitamente mais aquilo que você tem pedido, ou você tem pensado, ou você tem necessitado. Que Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele já falou na sua vida, amém? Então se renove em fé nessa manhã. Essa canção é uma canção até mais antiga, né? Talvez nem todos conheçam, mas a gente tem a letra da música aí. E eu queria que você cantasse antes essa canção, para que você possa crescer em fé, para que você possa romper em fé, amém? Para que você saia daqui hoje com o coração cheios de fé no Senhor. Então vamos adorar o Senhor, amém? Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver
rompendo em fé. Cada vez que a minha fé, cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Nas montanhas e vales, desertos e mares, que atravessam e levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Declare isso: se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar sobre as águas. Exalte, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo, oh, Espírito Santo de Deus, enche-nos de fé. Minha vida se renova nossa fé, Espírito de Deus. Seu poder, derrama de unção, de Espírito da com ousadia vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Só a igreja, rompendo em fé. Minha vida se revestirá com seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Aleluia. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Aleluia, aleluia. Deixa eu falar uma coisa pra você. Eu creio que Deus está liberando uma unção de fé nessa manhã aqui, amém? Você precisa discernir isso. A gente viu agora, Hebreus 11, heróis da fé, tantas coisas, tantos feitos, tudo sendo feito através do quê? Da fé, da fé, da fé. Por isso aí você precisa ser cheios de fé, cheios de fé. Quer que você saiba que é avivado em fé. E Deus vai derramar dessa unção agora. Você crê nisso? Os irmãos vão continuar ministrando essa canção. E eu quero que você ore ao Senhor dessa seguinte maneira. Você vai orar, Senhor, eu quero ser cheio de fé. E você vai colocar agora diante do Senhor. Sabe aquela causa que parece que está demorando? Sabe aquela dificuldade que você tem enfrentado hoje? Você vai declarar agora em fé que já está sendo resolvida pelo Senhor, amém? Aquilo que tem mais afligido a sua vida, você vai colocar diante do Senhor agora em fé. E vai declarar, Senhor está resolvendo agora a minha questão, a minha causa, amém? Então feche seus olhos, comece a orar ao Senhor. Os irmãos vão continuar ministrando a canção. E nós vamos orar ao Senhor, e o Senhor vai te dar um espírito de fé renovado. O Espírito Santo vai derramar da sua unção. Oh Espírito Santo de Deus, oh Espírito Santo de Deus, eu creio, abre os céus, derrama da tua unção, do teu poder, traz a revelação nas nossas mentes,
do nosso coração, do princípio da fé. Possamos ser homens e mulheres cheios de fé, que creem nas verdades, nas tuas promessas. Por isso eu creio, Deus, nesse momento, o Senhor está derramando da tua unção, o Senhor está vivendo nossos corações. Pai, aquela questão, aquela dificuldade, aquele problema que os irmãos têm enfrentado, nesse momento, o Senhor está resolvendo a causa, a questão de cada um. Possamos avançar em fé na nossa caminhada cristã, na nossa vida cristã. Espírito de Deus, derrama de unção. Eu declaro, Deus, a vitória sobre cada batalha. Eu declaro, Deus, a saúde diante da doença, a prosperidade entre as causas, as dificuldades, as lutas. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou ver no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Amém, meu irmão? Você ouviu falar aqui através dessa canção que a dificuldade, ela aponta o caminho. A necessidade, ela aponta o caminho. Pastor Thales falou também do caminho. Então qual é o caminho? É você romper em fé e olhar para Cristo. Amém? A Bíblia fala que Pedro, ele experimentou sim de algo poderoso, mas quando ele tirou os focos dos olhos do Senhor, ele começou a afundar. A mesma coisa é você, meu irmão. Hoje, olhe para o Senhor, fixe seus olhos nele, foque nele, e você vai experimentar de uma vida sobrenatural. Aleluia. Mas todo culto aqui, hoje é o culto da esperança, é o culto de você experimentar algo poderoso da parte de Deus. Tem aqui alguém nos visitando hoje? Tem alguém nos visitando hoje? Então é tudo da casa, né? Mas você que está me assistindo aí agora, eu quero falar algo para você nesse exato momento. Então Deus, Ele veio através da sua palavra e Ele se apresentou a Moisés como aquele que era o Todo-Poderoso. Depois, para frente mais, Ele apresenta também ali, primeiramente Ele apresentou a Abraão, depois Ele veio e apresentou para Moisés e Ele falou os nomes deles. Eu sou o Jeová Jireh, aquele que é a sua provisão. Eu sou o Jeová Nissi, aquele que é a sua bandeira. Mas sabe o que é interessante? A Bíblia fala que Jesus, ele veio para apresentar o nome do Pai. E qual foi o nome que Jesus veio apresentar? Se Deus já vinha antes se apresentado para Abraão, se apresentado ali para Moisés, se apresentado também para o povo de Deus. Sabe qual foi o nome que Jesus veio apresentar? Deus foi de Pai. Amém? E a Bíblia fala que a todo aquele que nele crê, realmente confessa o Senhor Jesus como aquele que é Salvador, a Bíblia fala que ele tornou filho de Deus. Amém? Então sabe qual é a questão que Deus quer para você hoje? Ele não está chamando você para uma religião, não. O Senhor Jesus, ele é uma pessoa. Então quando você chama ele de Pai, você reconhece que de fato ele é o seu Salvador, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Por isso que o Senhor, ele é a porta, mas também ele é o caminho para que você possa realmente experimentar disso. Mas sabe o que é interessante? Que o Senhor, ele falou: eu sou o Deus, eu sou. Então Deus não quer somente mostrar a cura para você, Deus não quer somente mostrar o livramento. Ele fala: olha, eu sou a cura, eu sou o livramento, eu sou a sua provisão. Então quando você chama ele de Pai, invocando a ele, meu querido, o próprio Deus, ele está presente na sua vida, e você vai experimentar hoje da parte de Deus. Amém? Então por instante, você que está em casa, você também que está aqui, eu queria que você mais uma vez declarasse comigo em fé sobre essa questão.
E eu vou falar e você vai confessar junto comigo em nome de Jesus. Em fé, você vai declarar que Ele é o seu Pai em nome de Jesus, amém? Então repete após mim, fala: Senhor Jesus, eu creio que eu sou filho de Deus. A partir de hoje, escreve o meu nome no livro da vida, porque eu reconheço o Senhor como meu Salvador, o meu Senhor, e a partir de hoje, eu me achego diante do Senhor, chamando de Pai, Papaizinho, Pai querido, e a partir de hoje, eu experimento dessa salvação, de cura, de restauração e de milagre na minha vida, em nome de Jesus, amém. Então você que está em casa, se você fez essa confissão pela primeira vez, você hoje é filho de Deus, amém? Aleluia. Então eu quero orar abençoando também a sua semana, que Deus te cubra de bênção, de paz em nome de Jesus. Então, erga a sua mão para frente com o sinal de receber. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, ó Deus, por cada um que estão aqui presente. Ó Deus, vem com a tua graça, multiplica cada vez mais. Ó Deus, que só possa criar meios, caminhos, ó Pai, para abençoar, mostrar a tua fidelidade, o teu amor, porque a tua palavra diz, ó Pai, nós amamos porque é o Senhor que nos amou primeiro. Essa foi a decisão do nosso Pai, nos amar, mostrar o seu cuidado, o seu amor, desde a criação de todas as coisas, onde o Senhor criou todas as coisas e nos colocou para desfrutar através dessa provisão. Por isso declaramos bênçãos sem medida na vida de nossos filhos, em nome de Jesus, de cada um dos irmãos, em nome de Jesus, amém? Aleluia. Então, não saia antes de falar para o seu irmão, fala para ele: você hoje é filho, você se tornou filho. Essa é a imagem que Deus mostrou através de Jesus, e você quer que você chame ele de filho, de pai. Você é filho, filho amado de Deus, amém? Então vá na paz do Senhor Jesus, que Deus te cubra de bênção em nome do Senhor. Poder, com fé em fé, com ousadia vou mover no sol.